Nós vamos começar uma série de mensagens de hoje, esse domingo, até o último domingo de setembro, preparando vocês para a Conferência Destino. A Conferência Destino acontece todo mês de setembro, desde 2017, e esse ano vai ser no Ibirapuera para 10 mil pessoas, que vão se reunir ali para receber por 2 dias uma ativação espiritual. Muita gente já é aluno meu no Café com Destino. Tem alguém que é meu aluno no Café com Destino aqui? Muitos já passaram pelo método Destiny, mas o Café com Destino, o método Destiny, que é o nosso treinamento em princípios milenares, são treinamentos. É um passo a passo para você ir aprendendo a viver melhor e debaixo de orientação bíblica. Mas a Conferência Destino é uma ativação espiritual. É quando eu e meus mentores espirituais colocamos a mão sobre você durante 2 dias, manhã, tarde e noite, liberamos palavras sobre a sua vida e te encaminhamos para você começar a viver aquilo que foi chamado para viver. É uma ativação. E toda ativação profética, toda ativação espiritual tem que acontecer dentro de um ambiente preparado. Um ambiente preparado para isso. Então, a conferência vai ser um ambiente para isso. Então, dia 23 e 24 de setembro, nós vamos estar reunidos ali no Ibirapuera. E eu quero convidar todos vocês que estão aqui, quem está em casa, a se unir a essas 10 mil pessoas que vão, durante 2 dias, receber essa ativação. E hoje, eu quero começar essa preparação para a conferência. Para isso, você vai ter que entender essa passagem. Mateus capítulo 2 diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Você sabe o que vai acontecer aqui? A maioria de nós conhecemos essa mensagem. Chega uma notícia através de 3 pastores do campo, 3 reis magos, como algumas traduções chamam, de que haveria de nascer um menino que seria o rei dos judeus, o salvador de Israel, o salvador do mundo. Isso alarma o rei Herodes. E ele dá uma ordem quando ele percebe que esse menino vai nascer. Quem lembra da ordem que ele deu? Manda matar todos os meninos de até 2 anos. Quem lembra dessa ordem? Manda matar todos os meninos de até 2 anos de idade. E aconteceu uma grande matança em Israel. Jesus se livrou porque um anjo apareceu e deu a notícia: é melhor vocês fugirem para o Egito. Eles fogem. A pergunta que eu te faço é o seguinte: o que uma criança de até 2 anos pode fazer contra um rei? O que uma criança de até 2 anos pode fazer contra você? O que uma criança de 2 anos pode fazer contra uma criança de 5? No máximo puxar o cabelo. A pergunta é: do que Herodes tinha medo se bebês são inofensivos? O que realmente provocou esse alarme? O que realmente provocou esse medo, esse pânico em Herodes, a ponto dele mandar matar criancinhas? O que realmente estava ameaçando o rei Herodes, se uma criança de 2 anos não tem como reagir? Eu te digo, e é o nome dessa mensagem: uma palavra vale mais do que tudo. Uma palavra vale mais do que tudo. Quando Herodes pergunta: por que vocês estão falando isso? Versículo 4, dando continuidade. Então convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo. O rei Herodes começou a convocar todo mundo que entendia de profecia, todo mundo que entendia da palavra, os escribas, que era quem escrevia, os que escreviam a lei, os sacerdotes, que eram como se fossem os pastores, os padres, as pessoas que orientam na palavra hoje. Traz todo mundo, reúne aqui, vamos fazer uma reunião para entender o que está acontecendo. E Herodes indagou a eles onde o Cristo deveria nascer.
E eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim foi profetizado por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Esse versículo deixa claro que Herodes não estava com medo da criança, mas estava com medo da palavra. Porque sobre essa criança existia uma palavra, que ele seria o guia de Israel. Então o governo, o poder de Herodes não estava ameaçado pela criança, mas pela palavra que a criança carregava. Por isso que uma palavra vale mais que tudo. Você que tem alguma inquietação sobre seus filhos, quem aqui é pai e mãe? Você que tem qualquer inquietação sobre seus filhos, se eles tiverem uma palavra, acabou o seu problema. Meus pais, desde que eu sou pequenininho, me levavam à igreja. E não acha que eu queria ir, não, porque como toda criança eu preferia ficar brincando. Na minha época, tinha vigílias. Alguém aqui é crente há mais de 20, 30 anos? Lembra das vigílias? Hoje em dia acabou, ou diminuiu. Mas na minha época era muito normal sexta-feira ter vigília. Começava às 7, 8 horas da noite e terminava às 5 horas da manhã do outro dia. E meu pai não deixava de ficar em casa jogando videogame, nada disso não. Levava colchonete para a igreja. Quer dormir, mas vai dormir dentro da igreja, dentro do altar. Eu fui criado nesse ambiente. E nesse ambiente, mesmo que eu tenha ido muitas vezes sem querer, mas eu era criança, meus pais tinham autoridade para me levar, ou seja, eu estava debaixo da autoridade deles, nesse ambiente eu recebi palavras. Então eu não sou fruto da minha capacidade, eu não sou fruto do que eu estudei, eu não sou fruto de uma bênção diferente. Deus olhou para mim e gostou mais de mim do que de vocês. Eu sou fruto de uma palavra. As suas inquietações, as suas dúvidas, os seus tormentos vêm para provar que você ainda não confia na palavra. Porque quem tem uma palavra e acredita nela, já não sente medo como os outros sentem, já não sente dúvida como os outros sentem, já não fica inquieto como outros ficam, a ansiedade não encontra espaço em você, porque você tem uma palavra e acredita nela. Agora, a palavra que está sobre a sua vida ameaça muitos. E aí você tem que estar preparado para ser perseguido, sem ter maturidade ainda para entender o porquê dessa perseguição. Jesus com 2 aninhos não tinha maturidade nenhuma para entender porque tinha que fugir correndo para o Egito. Mas a palavra que ele carregava incomodava o poder de alguns. A palavra que você carrega não só te protege, também provoca. Também provoca. Quantas pessoas se levantaram contra mim? Se você está me assistindo hoje aqui, é porque provavelmente você gosta de mim. Mas tem muita gente que odeia. Como pode? O mesmo Tiago que faz pessoas amarem, faz pessoas odiarem. Porque a palavra que está sobre a minha vida pode atrair você, mas ameaça outros, provoca outros. E tudo que nós precisamos é ter uma palavra sobre a gente. Só que essas palavras não vêm em qualquer lugar. Você pode buscar Deus em qualquer lugar. Deus está em todo lugar? Sim ou não? Claro. Quem está na Cracolândia agora, se clamar por Deus, Deus vai lá salvar o cara? Vai, na hora. Deus está em todo lugar, mas não é em todo lugar que Ele fala. Ele é soberano e fala onde quiser. Quem somos nós para determinar? Mas, biblicamente, pelas estatísticas bíblicas, nós vemos que Deus fala em lugares específicos. Geralmente Ele se manifesta, ou seja, Ele fala onde criou-se um ambiente para Ele ser escutado. Por que nós estamos reunidos aqui nessa manhã? Porque nós queremos criar um ambiente para você escutar a palavra. E se você recebe uma palavra, o que é receber uma palavra? Uma direção divina sobre a sua vida, sobre o seu futuro, você já tem 90% da sua vida garantida. Porque quem tem uma palavra tem tudo o que precisa para começar agora a caminhar. Por quê? Tem direção, tem a segurança de que as coisas vão acontecer. É engraçado que a palavra revela o destino, mas nunca o processo. A palavra sobre a vida de José fala assim: José, os feixes vão se dobrar diante de ti, ou seja, você vai governar. Bonito. Se Deus tivesse falado, mas tem o seguinte, você vai ter que apanhar, vai ser vendido, vai ser injustiçado, vai ficar preso. Ele fala: Deus, passa essa palavra tão bonita para o meu irmão. Deus revela o destino, mas não mostra o
Porque o processo é algo que você iria querer fugir se entendesse quão difícil vai ser. Mas é o processo que te treina para viver a palavra. O processo te treina para viver a palavra que Deus tem sobre a sua vida. Ou seja, tudo que eu passei na minha vida, que na época eu reclamei, que na época eu chorei, que na época eu falei, Deus me abandonou. Quando eu quebrei, eu falei, Deus me abandonou. Hoje eu olho e falo assim, meu Deus, Deus nunca esteve tão comigo. Porque se eu não tivesse passado por aquilo, se eu não tivesse sofrido o que eu sofri, eu não teria a experiência para viver a palavra que eu tinha sobre a minha vida. Não adianta você ter uma palavra e não ter expertise para viver essa palavra, experiência para viver essa palavra. Ou seja, o que adianta eu ter uma palavra que seria pregador e que muita gente me escutaria? Eu tinha essa palavra sobre a minha vida se eu não soubesse falar em público. Existem coisas que Deus te dá e outras você tem que desenvolver. E se eu não vencesse o medo ou a timidez, eu não poderia estar aqui em cima, por mais que eu carregasse uma palavra. Existem coisas que você faz e outras Deus já realizou na sua vida. Você pega, Jesus tinha uma palavra. A palavra que ele seria guia em Israel, sim ou não? Qual é a primeira vez que ele aparece depois da infância, depois desse nascimento? Qual é a primeira vez que ele aparece na Bíblia? Quem lembra? Aos 12 anos no templo, lembram disso? E o que ele estava fazendo? Ensinando os doutores da lei, Lucas 2,47, e todos se admiravam com a inteligência de Jesus. Quando é a próxima vez que ele aparece? Aos 30. Foram 30 anos de preparação para 3 anos de ministério. Ou seja, até Jesus, que é o nosso maior exemplo, se preparou mais tempo se preparando do que exercendo a palavra que estava sobre a vida dele. Ele foi guia sobre Israel? Foi. Ele foi salvador dos judeus? Foi. Ele é rei das nações? Sim. A palavra se cumpriu, mas ele fez a parte dele. Foram 30 anos se preparando. Mesmo sendo filho de Deus, ele foi exemplo em tudo, diz a Bíblia. Ele não precisava ter se batizado no Jordão, porque ele não tinha pecado. E quando João Batista tentou não batizá-lo, ele falou, faça isso para que se cumpra toda a justiça. Ou seja, para que seja justo para todo mundo, que todo mundo entenda que eu preciso ser exemplo em todas as coisas. Ou seja, a única coisa que pode impedir você de viver a palavra que vai vir sobre a sua vida, e eu declaro, vai vir uma palavra sobre a sua vida, sobre teus filhos, sobre teu casamento, sobre tua vida financeira. A única coisa que pode impedir essa palavra não é o diabo, não são os inimigos de fora que tentam te derrubar, não são as armadilhas que colocam no seu caminho. A única coisa que pode impedir você de viver essa palavra é a falta de preparação para ela. E a falta de preparação começa quando você tem falta de fé, quando você já não acredita na palavra e você nem se prepara. Então hoje eu estou aqui pregando para vocês e prego para milhões de pessoas na internet. Às vezes um vídeo nosso em uma semana alcança 30, 35 milhões de pessoas. Mas antes, quando eu só tinha uma palavra, eu pregava sozinho no meu quarto olhando para o espelho. Quantas vezes eu preguei olhando para o espelho? Eu profetizava para mim mesmo, eu mesmo caía com a minha própria palavra. Era muito forte. Falei, rapaz, esse é o homem de Deus, senti daqui. Porque a preparação, quando você começa a se preparar, você está mostrando para Deus que você acreditou na palavra. Quantas vezes eu recebi palavras proféticas quando eu era adolescente, quando eu era jovem. E é por isso que eu acredito muito no poder da palavra, porque eu estou vivendo hoje fruto das palavras que eu recebi, mas também eu frequentei ambiente que as palavras chegavam até mim. Eu não estava no baile, eu estava na vigília, onde as palavras vinham sobre a minha vida. E eu recebi muitas palavras como você vai falar para muita gente. Então eu pensava, gente, eu tenho que treinar a falar em público então, porque eu sou horrível falando em público. Olha, você vai ser um homem de excelência. Você vai ser um homem muito bem sucedido financeiramente. Quando eu recebi essas palavras, eu era pobre morando no subúrbio do Rio de Janeiro. E meus sonhos eram... Eu lembro de... Só te contar um sonho meu aqui. Eu falei assim, um dia eu vou casar.
E eu vou ter sempre na minha geladeira um pote de sorvete e um pote de paçoca em cima da geladeira. Esse era o meu sonho. Nunca vai faltar sorvete e paçoca na minha... Eu declaro. Eu pensava assim. Eu estou falando diante de Deus. Na minha cabeça é o seguinte, se não faltar sorvete e paçoquinha para botar... eu sou rico, tá tudo bem. Deus vai nos... Por isso que a Bíblia diz que o caminho de Deus é maior do que o nosso. Os pensamentos dele são mais elevados que os nossos. Se fosse pelos nossos pensamentos, a gente estava 10 vezes menor do que estava hoje. Para pensar o que você já desejou, já quis na sua vida, e Deus te levou muito mais. E porque eu me expus a ambientes onde eu recebia essas palavras, eu comecei a acreditar nelas. Então, quando eu passava por severas dificuldades financeiras, eu pensava o seguinte, isso aqui precisa ser um treinamento. Eu posso sofrer, eu posso chorar com essa dificuldade, eu posso entender que Deus está me treinando, porque Ele me prometeu que eu seria próspero. Então eu estudava o problema financeiro por dentro. Por que eu estou passando por esse problema? Aí eu reconhecia várias coisas. Primeiro, eu gastei mais do que tinha. Estourei meu cartão de crédito. Fui naquele dia 2 vezes num restaurante que eu não podia pagar, mas como eu estava com um amigo que queria impressionar, eu fui. Eu começava a perceber que os erros eram meus. Eu falei, eu não posso mais fazer isso, eu não posso. Ou seja, eu comecei a me autoanalisar e ver que não era nem sequer ataque do inimigo, era burrice mesmo. E eu comecei a endireitar a minha vida, porque eu queria que aquela palavra se cumprisse, e para aquela palavra se cumprir, eu só precisava fazer uma coisa: treinar, acreditar e treinar. Repete comigo, acreditar e treinar. Tanto vocês que estão aqui, quanto quem está assistindo na internet, eu quero dar um conselho para vocês. Aprendam a compartilhar aquilo que faz sentido para você. Se essa palavra faz sentido para você, compartilhe agora para o máximo de pessoas. Tem gente que ainda não entendeu o poder de uma mensagem, o poder de uma palavra, e precisa escutar algo desse tipo. Então pega, compartilha para o máximo de pessoas. Porque esse é um canal, essa é uma mensagem que precisa alcançar o máximo de pessoas. Faça isso agora. Herodes fica furioso quando percebe que a palavra vai se cumprir. Presta atenção. Ele não ficou furioso porque nasceu um menino em Belém. Ele ficou furioso porque tinha uma palavra dizendo que um menino em Belém iria nascer e iria ser o guia de Israel. Ou seja, a fúria que fez ele mandar matar muitos meninos, muitas crianças, é porque ele percebeu que o cumprimento da palavra era chegado. Grava isso agora. Quando a palavra que você carrega sobre a sua vida, porque deixa eu te falar uma coisa, tem palavra que você carrega e nem sabe, tá? Porque teve gente que orou por você e você não lembra. Teve gente que orou por você e você nem sabe que ela estava orando. Tem palavras que você carrega que você nem sabe. Tem as palavras intencionais, e eu acredito que ambientes como esse que nós vivemos aqui, quando pregamos, ambientes como a Conferência de Destino, são ambientes intencionais para você receber uma palavra. Existem palavras que são diretas, que chega alguém e te dá uma palavra divina. Existem palavras que estão sendo faladas para todo mundo, mas você pega para você. Porque o que determina é a fé. É a fé. Então, quantas vezes eu estava numa pregação sentado aí, a palavra era para todo mundo, mas eu peguei e falei, essa palavra é para a minha vida, essa palavra é profética para a minha caminhada aqui na terra. Tomei para mim e se cumpriu na minha vida. A fé determina. E Herodes fica furioso, porque está perto da palavra se cumprir. Toda vez que a palavra que você carrega, sabendo que carrega ou não, estiver próxima a se cumprir, vai vir uma fúria de morte sobre a sua vida. Agora deixa eu te começar a falar sério sobre o mundo espiritual. A Bíblia não mente. Toda vez que você entrar numa fúria, num problema, você fala, meu Deus, eu nunca passei por algo tão terrível. Está muito próximo da palavra se cumprir. Você acredita? Você crê nisso? Está muito próximo da palavra se cumprir. Às vezes você está olhando, meu Deus, agora acabou para mim. Agora é o fundo do poço. Quando eu pensei isso, era o ano de 2014, eu falei, agora já era. Nunca mais vão falar meu nome. Eu pensava o seguinte, meu Deus, eu trabalhei tanto até aqui, do jeito que eu quebrei, meu nome vai ser riscado dessa terra. Deus devia estar rindo lá no céu e falou, não, filho, na maior pressão, está chegando o cumprimento da palavra que você carrega.
Eu estou tirando você de um lugar que você acha que está bem para te colocar no lugar perfeito. Qual é o lugar perfeito? O centro do teu propósito. Aquilo que você foi feito para fazer. Você nasceu para um propósito e só neste propósito você realmente vai ser realizado. Você pode ter pequenos resultados em outras coisas e achar que está bem, mas somente no propósito você vai ser realizado. Somente no propósito. Chega uma hora que você precisa decidir se quer continuar dando certo em pequenas coisas ou viver o teu propósito na terra. Para viver o teu propósito na terra, você precisa cumprir a palavra que você carrega. Qual é a palavra que você carrega? Tudo aconteceu na vida de Jesus, apesar das dificuldades, porque ele tinha uma palavra. 500 anos antes, aliás, desde Gênesis, Jesus está incluído. Desde Gênesis, de alguma forma, a Bíblia está revelando Jesus, mas 500 anos antes dele nascer, começa a ficar claro que viria a terra. Alguém que seria o guia, o salvador, o redentor. Isaías deixa isso claro 500 anos antes, os profetas começam a declarar, mas quando se aproxima o tempo do cumprimento, vem a perseguição. Vou repetir. Quando se aproxima o tempo do cumprimento, vem a perseguição. Tem vezes que vai ser você... Quem aqui já foi perseguido sem motivo? Meu Deus, me perseguiram, não fiz nada. Lembra disso? Lembra disso? Para pensar agora o que aconteceu depois. Você vê se não deu um upgrade na sua vida. É matemática. Você começa a ser perseguido porque você não sabe por quê, mas você está carregando alguma palavra. Essa palavra incomodou o perseguidor. E você nem percebeu isso. Jesus tinha 2 anos, não tinha nem como perceber o que estava acontecendo. Ele teve que fugir ainda assim. Ou seja, Deus permite essas perseguições para te tirar de um lugar e te levar para outro. Eu chamo isso de zona de expulsão. É quando você não faria por livre e espontânea vontade, então Deus manda uma perseguição, permite uma perseguição para poder te colocar justamente no lugar que Ele queria. Aí quando você chega nesse lugar que Ele queria, as coisas começam a acontecer de verdade. As coisas começam a acontecer de verdade. E nessa manhã, eu quero que você grave o seguinte. Jesus morreu aos 33 anos, de uma forma aqui que ninguém gostaria de morrer. Mas a palavra que ele tinha sobre a vida dele não é que ele iria morrer bonitinho e velho. A palavra que ele tinha sobre a vida dele é que ele seria o salvador do mundo. Morrendo na cruz e morrendo novo. Ele cumpriu o propósito dele? Sim. Martin Luther King Jr. morreu aos 39 anos de idade assassinado com um tiro. Alguém gostaria de morrer aos 39 assassinado? Ninguém. A pergunta é, ele cumpriu o propósito dele na Terra, para quem conhece a história dele? Sim. Qual era o propósito dele na Terra? Trazer igualdade. Deixar os direitos civis de negros e brancos iguais. E o sonho de um fez com que todo negro pudesse ter os mesmos direitos que os brancos numa época de segregação racial nos Estados Unidos. Então ele morre cedo, morre feio, mas cumpre o seu propósito. Nem todo mundo vai receber uma palavra de longevidade. Davi, por exemplo, morreu velho, farto de dias, próspero. E a palavra que ele tinha sobre a vida dele se cumpriu. Ou seja, não existe uma promessa de longevidade, mas existe uma promessa de propósito cumprido. Quer ver uma história mais feia ainda? Quando Sansão nasceu, sabe qual era a palavra que tinha sobre a vida dele? Esse vai ser o homem que vai libertar Israel da mão dos filisteus. Sansão levou uma vida longe de Deus. Tendo toda a oportunidade, era juiz em Israel, tinha título. Tinha uma força, um dom incomum. A Bíblia diz que não tinha ninguém fisicamente mais forte que Sansão. Ele preferiu levar a vida nos banquetes e com as prostitutas. E por causa de uma delas, Dalila, a força dele foi roubada, seus olhos foram arrancados. Ele começa a ser humilhado, ele vai terminar sua vida como bobo da corte, um homem que era juiz em Israel. Juiz em Israel, na época, era o cargo mais importante de todo o país. Ele vai terminar como bobo da corte, todo mundo brincando com ele, chutando ele, desfazendo dele, ele com os 2 olhos arrancados. Mas a Bíblia diz que ele faz uma última oração e fala: Deus, por uma última vez, me dá força novamente. Só hoje.
não te peço mais nada. Deus devolve a força para Sansão, mesmo com ele com o cabelo raspado, porque a força estava no cabelo. Ele bota a mão nas 2 colunas que estavam naquele palácio. Derruba o palácio com todos os príncipes, os capitães dos exércitos dos filisteus lá dentro. E a Bíblia diz assim: e no dia da sua morte, Sansão matou mais filisteus do que em toda a sua vida. Ou seja, cumpriu o seu propósito. Sabe qual é o problema? A palavra de Deus vai cumprir sobre a sua vida, você fazendo tudo certo ou tudo errado, porque Deus é Deus, Ele não mente, se Ele falou, vai se cumprir. Como você vai estar quando se cumprir a palavra é que depende do seu comportamento aqui na terra. Como? Vai estar cego, bobo da corte? Não sei. Vai estar como Davi, velho, farto de dias, rico, passando o reino para o filho? E olha que Davi errou muito, hein? Eu vim aqui nessa manhã te dizer que quem tem uma palavra tem tudo. Uma palavra sobre a sua vida vale mais do que tudo, vale mais do que a dificuldade que você está passando, vale mais do que o problema que você está enfrentando. Uma palavra sobre a sua vida é a esperança para você continuar caminhando. Uma palavra sobre a sua vida é a certeza de que você vai terminar bem. Uma palavra sobre a sua vida é o guia, é a direção, é a luz no caminho para o próximo passo. Tudo que nós precisamos é ter uma palavra divina sobre a gente. A depressão não vai encontrar espaço na tua vida se você tiver uma palavra. A ansiedade não vai encontrar espaço na tua mente, no teu coração, se você tiver uma palavra. A inquietação não vai encontrar espaço. Você vai começar a honrar mais as pessoas que precisam honrar e você vai se afastar das pessoas que você sabe que precisa se afastar, porque quem tem uma palavra sabe exatamente com quem deve andar e com quem não deve. Eu tenho uma palavra sobre a minha vida, não tenho por que eu caminhar com certas pessoas, porque essas pessoas não contribuem com a palavra que eu carrego, mas eu ando com outras e eu ando com algumas até que eu não gosto, não tenho uma... Como é que se fala quando você não... uma simpatia pela pessoa, mas eu não ando por quem tem simpatia comigo ou eu tenho simpatia com ela, eu ando com quem contribui com a palavra que eu carrego. Eu ando com essas pessoas. Não quer dizer que eu não vá almoçar com alguém, com um primo que está me devendo, com um fulano que falou mal de mim. Não quer dizer que eu não vá ajudar as pessoas, que eu não vá ter momento com as pessoas. Quando eu digo caminhar, estou dizendo ter aliança. Caminhar lado a lado, ter muito tempo com essa pessoa. Com essas pessoas que eu caminho, ou seja, que eu tenho aliança, elas precisam contribuir com a palavra que eu carrego na minha vida. Cada pessoa que está na minha equipe, cada pessoa que eu convivo diariamente, precisa contribuir com a palavra que eu carrego na minha vida. Eu treino meus filhos para que eles contribuam com a palavra que eu carrego na minha vida, da mesma forma que eu contribuo para que a palavra que eles carregam, e cada um dos meus 4 filhos já carrega uma palavra. Não é porque a gente é especial, não. É porque eu exponho meus filhos a ambientes onde palavras são liberadas. Quer resolver seus problemas? Começa a frequentar lugares onde palavras são liberadas. E depois que a palavra chega na tua vida, você só precisa fazer 2 coisas: acreditar e treinar. Acreditar e treinar. Só isso. E lembre-se que por mais que você não consiga ver hoje a luz no fim do túnel, você acha que é difícil continuar caminhando, quem tem uma palavra tem tudo. Nunca deu errado. Acredite, você não vai ser a primeira pessoa do mundo que vai ter uma palavra e não vai se cumprir. Está há milênios dando certo, não é com você que Deus vai inovar e falar: quer saber, eu vou começar a falhar com os seres humanos. Não vai ser com você, fique tranquilo. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir, aquele que começou a boa obra vai terminá-la. E se você está aqui nessa manhã, e você que está me assistindo em casa agora, na internet, no seu celular, saiba que quem tem uma palavra tem tudo. E eu quero liberar uma palavra sobre vocês. Quem quer receber uma palavra? Eu declaro que vocês vão caminhar debaixo de uma orientação divina. Vocês não vão se guiar por sentimentos e emoções, porque sentimentos enganam, emoções nos confundem. Nós vamos caminhar pela orientação divina, ou seja, por uma palavra. E nos próximos dias nós declaramos que cada um de vocês, quem está recebendo essa palavra nessa manhã, receberá uma orientação de futuro. Não faltará luz para os próximos passos, não faltará certeza e paz para as decisões que você tem que tomar. Nós aproveitamos e declaramos sobre a Conferência Destino, que seja um tempo onde milhares de pessoas recebam a palavra que precisam. Declaramos o amor, a graça, a paz e a prosperidade de Cristo sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. E aqueles que creem, aplaudam o Senhor com toda a sua força. Deus abençoe! Deus abençoe. Eu desejo paz,
e prosperidade sobre a sua vida. Que Deus te abençoe.